Nós somos alunos da Faculdade Pitágoras, do 5º período de farmácia. Nós estamos aqui para conhecer um pouco do projeto Missão Resgate e estamos aqui com o presidente, Flávio, e a gente vai conversar com ele um pouco sobre o projeto. Pessoal, sejam bem-vindos. Convido vocês a conhecer o nosso trabalho. Obrigada. Para a gente como que começou o projeto, do que partiu essa ideia, se teve na sua família algum caso que te motivou a estar aqui ajudando, como que foi? A instituição, a Associação Missão Resgate, ela é uma comunidade terapêutica que trabalha com pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Nós, em outubro, agora vamos fazer 30 anos de instituição, né, que a instituição existe. Num primeiro momento, ela não foi criada aqui nesse espaço, ela é em Santana do Paraíso, né, que trabalhou durante muito tempo naquele local lá, atendendo um público adulto, masculino, acima de 18 anos. Em 1996, nós tivemos o convite para fazer um trabalho aqui neste local, onde a instituição adquiriu essa área, construiu nesse terreno para poder atender crianças e adolescentes que faziam o uso abusivo de álcool e drogas. E trabalhamos durante 17 anos com criança e adolescente. Nesse período até 2012 foi voltado para atender criança e adolescente. A sua pergunta me disse o seguinte: se eu tinha alguma ligação com alguém? Não, eu não, particularmente não. Na minha família não teve esse caso. Eu estou há 22 anos na instituição, mas a minha história com a instituição tem a ver mais de um trabalho de estar dando assistência à instituição lá no período que eu entrei nela, e acabei me envolvendo, já fui presidente, tesoureiro, atualmente estou como presidente da instituição, e já são 22 anos que eu estou aqui trabalhando. E como eu te disse, a instituição ela trabalha com o público adulto, masculino, só com o público adulto. E só masculino? E só masculino. Nunca trabalhou com o público feminino? Nós especificamente não. Existem. Nunca uma ideia? Não. Não? Não. É só com o público masculino mesmo. Criança e adolescente, nós trabalhamos 17 anos, e agora o adulto masculino, acima de 18 anos. Desde 2013 retornamos novamente com o adulto masculino. E no caso da parte do acolhimento, como que acontece? Como que eles chegam a ser acolhidos, o acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico, como que funciona? O que acontece para a pessoa ingressar no tratamento? A primeira coisa que é levantada na vida dele é se existe o desejo dele, se é a vontade dele, se ele reconhece que ele precisa de ajuda. Tanto que nós só trabalhamos com internação voluntária. Nós não temos aqui pessoas que estão aqui por imposição da família ou uma internação compulsória, apesar de que, se houver uma indicação de uma internação compulsória, que é aquela que é determinada via juiz, judicialmente, a gente até recebe, mas a pessoa normalmente não fica. Por isso que nós trabalhamos só com a internação voluntária, que é aquela que a pessoa se manifesta no desejo. Exatamente, a partir do momento que ela reconhece que precisa de ajuda, que ela precisa estar num tratamento para poder conseguir vencer a problemática do álcool e da droga na vida dele. E uma vez que ele nos procura já com esse desejo, com essa vontade própria, aí existe um procedimento. Qual que é esse procedimento? A primeira coisa é fazer uma triagem com assistente social da instituição. Nós temos dentro da instituição os funcionários que são os cuidadores, que ficam aqui na clínica, atendendo eles 24 horas por dia, durante o tempo que eles estiverem aqui no tratamento. Temos assistente social, uma psicóloga, e um auxiliar administrativo que funciona no escritório fora daqui, no Iguaçu. E eu sou o coordenador, sou o presidente da instituição, mas eu coordeno a equipe.
Então nós, mediante o desejo dele, fazendo a triagem, a assistência social vai levantar o histórico da vida dele. O porquê ele procurou a instituição, quem indicou ele para essa instituição, quais os tipos de droga, há quanto tempo que ele faz o uso de droga. Passado essa triagem, feito esse levantamento, a gente indica então para a internação se ele estiver apto, né? E porque também nós questionamos, né, algumas coisas. Se a pessoa tem não só a dependência química, mas ele tem um transtorno mental, ele tem uma restrição na justiça, né? Se ele tem até mesmo uma demanda que a gente está fora do contexto de institucionalizar ele aqui, a gente não vai fazer. Mas uma vez levantado na triagem que ele está apto para a internação, a gente indica, né, através de um documento, que ele faça um procedimento para ele poder vir para a instituição. E esse procedimento é fazer uma consulta com um psiquiatra, né? A instituição tem uma parceria com a clínica, que proporciona para eles um custo mais fácil, né, para eles poderem conseguir fazer essa consulta. Então, na consulta, o psiquiatra vai fazer essa conversa com esse futuro ou pretendente acolhido, né? E aí, lá, se houver uma indicação também do psiquiatra que ele é perfil para internar, vai vir no laudo que ele está pronto ou apto para ser recebido. E, mediante esse laudo, o psiquiatra também pode levantar, né, a questão da medicação. Né, se ele tem necessidade de tomar a medicação no período que ele vai estar fazendo o tratamento. Com relação ao médico da unidade básica de saúde, como que funciona? Quais os dias do mês que eles são levados para fazer uma consulta de rotina, questão de medicação, onde que esses medicamentos são distribuídos, né? Se é pela rede pública, se é rede particular, como que funciona? Funciona assim, nós, ao ingressar a pessoa aqui no tratamento, eles vão ser cadastrados na unidade básica de saúde de referência, que no nosso caso aqui é a unidade básica de saúde de Barra Alegre, né? Lá tem a médica, que inclusive é uma médica cubana, né, e que tem um laço, um estreitamento muito bacana com a gente aqui. Mas mediante qualquer demanda de medicação, de consultas, né, e medicações, de atendimento, o próprio PSF também faz visitas para a gente aqui. Flávio, explica para a gente como é liberado as medicações para os pacientes. Os horários, como que funciona, se tem um controle, né, se esses medicamentos são controlados, como que é? Uma vez que ele está inserido no tratamento, a medicação, se for prescrita para o tratamento dele, né, é mediante a receita médica prescrita pelo médico. E o que nós fazemos? Nós anexamos numa pasta, né, toda a medicação que é prescrita para o acolhido aqui no tratamento. Ele vai fazer o uso da medicação, que fica controlada, né, no armário individual de cada um. O cuidador do plantão é que vai chamar essa pessoa para o horário da medicação, e ele, tomando a medicação, o acolhido ele vai assinar que tomou a medicação. Mas é importante ressaltar que não podemos aceitar aqui de forma nenhuma nenhum acolhido tomando uma medicação que não haja uma prescrição médica. E nós temos esse cuidado. Com relação à medicação, esses medicamentos conseguem pegar na unidade básica? Conseguem, né? A maioria desses remédios que são prescritos tem na unidade de saúde de referência. Esse remédio, por exemplo, né, foi prescrito para o acolhido e foi pego, né, na rede pública. Então a gente pega a medicação na rede pública. Quando acontece da consulta ser particular, a assistente social vai até a unidade de saúde, a médica troca a receita com a receita da prefeitura e a gente consegue na unidade de saúde. E hoje, vocês têm quantos acolhidos? Hoje nós estamos com 15 acolhidos, a nossa capacidade é para 20. Nós temos uma certa dificuldade de pessoas aderir ao nosso tratamento, porque nós somos uma instituição que não permitimos o uso do tabaco. E muitos não querem vir ao tratamento porque não abrem mão do uso do cigarro.
mas os que estão aqui a gente consegue, né, um bom resultado com eles. No final desses 9 meses, você pode dizer, né, pelo que eu entendi, que eles saem daqui recuperados e restabelecidos. A maioria dos casos. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque durante o tratamento é todo esse controle, mas pós o tratamento a gente não tem um acompanhamento mais efetivo com essas pessoas. Então dizer que a pessoa nunca mais vai usar droga é difícil, é difícil e complicado, mas mesmo assim a gente tem tido um bom resultado das pessoas que estão passando pelo tratamento, que já concluíram e que a gente sabe que estão muito bem aí por um bom período de vida. Estou aqui com o Vanderlei na Associação Missão Resgate para fazer algumas perguntas para ele conhecer sobre o trabalho da missão. Então, Vanderlei, quando a Missão Resgate te recebeu, você era usuário de quais drogas? Olha, eu fui usuário de quase todas as drogas existentes, né? Eu adquiri esse vício aos 8 anos de idade, então eu já usei maconha, álcool, que é uma droga, não deixa de ser droga, e crack. Mas me devastou a vida foi o crack. Desde os 8 anos de idade, né? O crack foi aos 20 anos. Mas a primeira droga A primeira droga foi aos 8 anos de idade. E foi sobre influência de alguém ou como que iniciou isso? Na verdade, aos 8 anos de idade, eu morava com a minha mãe, que era alcoólatra, e os meus irmãos. E os meus irmãos às vezes me batiam para ir comprar droga para eles, quando eu voltava eu tinha que fazer uso juntamente com eles. Aí quando eu cansei de apanhar deles, eu já estava viciado, foi quando eu saí de casa. Quando você iniciou o uso das drogas, você sentiu algum sintoma diferente, assim, fisiológico? Você se sentia mal ou se sentia bem? Como que era fisiologicamente o uso? Olha, no início eu me sentia mal porque eu me sentia obrigado a fazer o uso, né? Mas após ter adquirido o vício, eu me sentia bem. Tipo, trazia bem-estar? Me trazia uma falsa alegria, na verdade, né? Eu me escondia atrás das drogas, me mascarava através das drogas. Se eu estivesse triste, eu usava droga para tentar me alegrar. Se eu estivesse alegre demais, eu usava droga para transmitir essa falsa alegria. Quando você veio para o projeto Missão Resgate, quando você foi acolhido, você iniciou um tratamento com medicamentos para abandonar o vício? A princípio, não, né? Eu sentia essa vontade, a necessidade de ter uma transformação de vida, ou de viver uma vida a qual não havia experimentado. Aí eu pedi ajuda e me trouxeram. A princípio foi bem tranquilo, mas com questão de 1 mês ou 2 após a internação eu comecei a ter insônias. Eu não dormia direito e tal, aí eu consultei e passei a tomar um medicamento para dormir, eles falam, ansiedade. No caso foi um ansiolítico, né? E você tem consulta regularmente com o médico para poder ele te passar algum medicamento se precisar, ou você já sente melhor fisicamente? Eu já me sinto bem melhor fisicamente, porém eu tenho um retorno com ele agora para a gente ver se continua ou se tira esse remédio que você falou, que é uma palavra legal, eu aprendi. Ansiolítico. Então a insônia melhorou. O remédio agora começou a fazer efeito depois que eu acordo. Muito bom. Obrigada, Vanderlei. Agora eu estou aqui com o Ícaro, que também é um acolhido aqui do projeto Missão Resgate, e vou conversar com ele também um pouco sobre o tratamento. Então, Ícaro, quando você entrou aqui na Associação Missão Resgate, você era usuário de quais drogas? Cocaína e cigarro. Com quantos anos você iniciou o uso? 28.
E foi sob influência de alguém ou foi mesmo por conta própria? Ó, questão da amizade ajuda, né? Mas a gente não culpa a amizade. Más companhias, né? As más companhias. A gente não culpa as más companhias porque se a gente não quisesse, a gente não tinha usado. Ninguém põe nada, né? Força a gente a usar, né? Mas o que me influenciou foi realmente a amizade errada. Quando você usava essas drogas, quais sintomas fisiológicos você sentia? Durante e após? Durante era me sentir máximo, né? O melhor em tudo, mais inteligente, mais esperto, mais tudo. Então, o momento que a gente tinha usando era esse, por isso que usamos. Virava noites para não parar, né? E quando o efeito da droga passava, você sentia que esse efeito de superpoderoso passava? E como você se sentia depois? Olha, na verdade, o que acontece? Depois que para, depois de um tempo, é uma mistura de sentimento. Parece, ao mesmo tempo que você se sente arrependido de ter usado, você quer usar mais, ao mesmo tempo que você está depressivo, você quer usar mais para se sentir normal de novo, acaba virando um ciclo. Se você não tiver a droga no organismo, você não é normal. Fica tipo isso, entendeu? Então acaba que a depressão toma conta, aí você tem que usar de novo para você voltar ao seu estado normal, né? Entre aspas. Então a decisão de vir para a missão por conta própria, né? Porque tem que ser voluntário, é uma decisão difícil, né? Porque muito você difícil. Sabe que tem que abrir mão daquilo que te fazia bem, entre aspas. Quando você entrou aqui no projeto da Missão Resgate, você iniciou o tratamento com o uso de algum medicamento? Quando eu entrei, não. Eu passei pelo psiquiatra, mas ele preferiu iniciar o tratamento sem medicamento. Eu fiquei, se eu não me engano, 15 dias, não dormi bem, praticamente dia nenhum. Eu fiquei até nervoso no começo, peguei o machado, quebrei um monte de coisa ali atrás, tudo. Aí eu fui consultei de novo, aí passaram o medicamento para eu não poder tomar. Aí eu passei a dormir bem e ficar mais tranquilo de dia, né? Porque eu estava ficando muito agitado. Muito agitado de dia e à noite sem dormir. Então você teve insônia também no início? Muito. E você usava o medicamento para controlar a insônia? Após 15 dias que eu estava aqui, eu comecei a usar. Até hoje você faz uso? Faço uso de 3 medicamentos. Você lembra quais? Rivotril, amitriptilina e Neosine. O psiquiatra receitou e você se sente melhor depois que começou o tratamento? Agora eu tô mais tranquilo. Tem 3 meses que eu tô, de 2 meses pra cá, 1 mês e meio mais ou menos, eu já tô mais tranquilo, tô acostumando mais, porque é difícil também a gente largar família, esposa, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, então assim, ficar aqui esse tempo é muito difícil. Mas é preciso, né? Você conta com o apoio da família para o tratamento, que é de 9 meses, né? 9 meses. Em questão de família, sem esposa, minha família, eu não contava muito não, porque quando eles descobriram, todo mundo desfez de mim e tal. Acabou que ficou aquele negócio estranho, né? Escondido. Apesar de eu não ter usado bastante tempo, eu usei droga por 8 meses só. Só que eu usei muita droga, eu troquei carro, eu troquei moto, eu tinha uma loja, eu vendi minha loja, tudo que eu tinha eu consumi com isso. Então, minha família não me apoiava. Eu entrei dia 3 de fevereiro, dia 31 de março foi meu aniversário. Aí eles fizeram uma surpresa, vieram todo mundo, o pessoal da minha família, o pessoal da cidade, os vizinhos, minhas tias moram na cidade de Juiz de Fora, Itabira, tudo vieram. Aí sim que eu tipo assim, isso. Eu achava que eu xinguei todo mundo. E é assim, você quer estar certo na situação. Então todo mundo se afastou de mim. E a partir desse dia que foi meu aniversário aqui, que veio todo mundo, e cada um falou alguma coisa e tudo,
Aí me motivou mais a ficar, entendeu? Agora eu tô tranquilo. É muito difícil conviver 16 homens dentro de uma casa, né? Mulher deve ser pior, né? Mas homem também tem problema. Então, mas... Tá se encaminhando. Tem que ir levando, né? E relevando algumas coisas. Que bom. O que você espera, Ícaro, quando você sair daqui? Espero ter consciência de lembrar de tudo que eu perdi. Tem uma recaída, quando né? eu usei, antes de ter uma recaída, entendeu? Porque a recaída, ela sempre, o desejo sempre vai existir. Entendeu? O psiquiatra passa isso pra gente também. O desejo ele sempre vai existir. Tem que lutar contra Você tem que lutar contra ele. E isso é eternamente. Né? A partir do momento que você teve uma vez, é sujeito a ter várias. Né? Então, aí depende da gente agora quando sair daqui. Eu desejo para você, para o Vanderlei, sucesso daqui para frente, que vocês sigam a vida da melhor forma possível, recuperados. Obrigada. Obrigado a você. O tratamento da dependência química, não existe um tratamento farmacológico específico, né? Muitas vezes a gente trata sintomáticos, mas existem exceções para isso, né? As exceções são geralmente para dependência ao álcool, que a gente geralmente usa o naltrexona, que é um antagonista opioide, que a gente faz o uso geralmente na fase crônica e tem eficácia comprovada para isso. E o disulfiram, que geralmente é uma medicação aversiva que interfere na metabolização do álcool hepática. Mas de resto a gente usa muito a benzodiazepínico, né? Porque o sintoma mais comum da abstinência, tanto do álcool quanto de outras substâncias, geralmente é a ansiedade e irritabilidade. Então, assim, tratamento específico para dependência química a gente tem do álcool, igual eu já falei, geralmente de derivados opioides, como heroína, metadona, outras coisas, e a gente inclusive trata com metadona mesmo, né? O paciente que usa geralmente heroína, a gente faz a internação, existem critérios clínicos, a gente faz o uso da metadona, faz uma redução gradual e depois a gente faz um acompanhamento ambulatorial. A dependência da cocaína e do crack geralmente não tem, igual eu falei, tratamento específico, a gente usa muito sintomático. Geralmente o gatilho desses pacientes são ansiedade, sintomas depressivos, então a gente trata dessa forma. Na fase aguda a gente usa os sintomáticos para ansiedade e depois na fase crônica a gente tenta ver o que é mais prevalente, se são sintomas depressivos ou de ansiedade. Aí a gente usa os medicamentos sintomáticos, né? Às vezes a gente usa também o disulfiram na cocaína porque muitas vezes a dependência é cruzada, então o paciente começa a beber e usa o crack. A maconha não tem tratamento específico e também o sintoma de abstinência é muito vago. Então, uma das classes mais utilizadas para o tratamento da dependência química é a classe dos benzodiazepínicos, que tem ação ansiolítica. Como exemplo, a gente tem o Rivotril, que foi citado no vídeo anteriormente. O princípio ativo é o clonazepam. Aqui a gente tem um esboço de um neurônio. Aqui o meio intracelular, o meio extracelular e aqui a gente tem a membrana do neurônio. Nessa membrana existem vários canais iônicos, onde fica acoplado o receptor GABA. O receptor GABA é o receptor do ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor de produção endógena do nosso corpo, ou seja, toda essa reação, todo esse processo é um processo natural feito pelo nosso corpo. Aqui no meio intracelular, a gente pode ver que já tem carga negativa, ou seja, já está polarizado. A ação do ácido gama-aminobutírico, quando ligada ao receptor GABA-A, promove a entrada desses íons cloreto através dos canais iônicos, aumentando a polarização, promovendo uma hiperpolarização. Então, os íons cloreto vão passar para o meio intracelular, promovendo uma hiperpolarização. Essa hiperpolarização é responsável pela diminuição da transmissão dos impulsos nervosos. A ação do clonazepam dos medicamentos nada mais é do que aumentar a frequência de abertura desses canais, o que vai aumentar ainda mais a entrada dos íons cloreto, diminuindo assim ainda mais a transmissão dos impulsos nervosos. Com essa diminuição, vai diminuir também a atividade cerebral,
Porque quando a atividade cerebral acontece de uma forma exacerbada, a pessoa fica ansiosa, irritada, com insônia, que são os sintomas causados pela dependência das drogas. A hiperpolarização promovida pelo medicamento vai reduzir a transmissão dos impulsos nervosos, diminuindo a atividade cerebral, o que vai diminuir também a ansiedade, a irritabilidade e a insônia, que são causadas pela dependência no paciente.